Biografia de São Francisco, Frei Tomás de Celano, Livro 2, Capítulo 5. Como na cidade de Riete foi recebido pelo senhor Ugolino, bispo de Ostia, e como o santo predizia que ele seria bispo de todo o mundo. E aconteceu que, como muitos viessem para ajudá-lo com seus medicamentos, não tendo conseguido a cura, dirigiu-se à cidade de Riete, na qual se dizia morar homem peritíssimo para curar aquela enfermidade. Ao chegar lá, foi recebido com muita benignidade e honra por toda a cúria romana, que então morava naquela cidade, mas foi recebido principalmente com muita devoção pelo senhor Ugolino, bispo de Ostia, que refugia mormemente pela honestidade dos costumes e pela santidade de vida. E o bem-aventurado Francisco escolhera-o como pai e senhor sobre toda a religião e ordem dos seus irmãos, com o consentimento e vontade do senhor Papa Honório, pelo fato que a santa pobreza muito lhe agradava e porque ele tinha a maior reverência pela santa simplicidade. Aquele senhor se conformava aos costumes dos irmãos e no desejo de santidade era simples com os simples, humilde com os humildes, pobre com os pobres. Era um irmão entre os irmãos, o menor entre os menores, e conforme lhe era permitido, esforçava-se por comportar-se na vida e nos costumes como um dos demais. Era solícito por plantar a sagrada religião em toda parte e, com a clara fama de sua vida ainda mais clara, ampliava muito a ordem nas regiões longínquas. Deu-lhe o Senhor uma língua erudita, com a qual confundia os adversários da verdade, refutava os inimigos da cruz de Cristo, reconduzia ao caminho os transviados, pacificava os que estavam em desarmonia e ligava com o vínculo mais forte da caridade os que viviam harmoniosamente. Era na Igreja de Deus uma lâmpada a arder e iluminar, uma seta escolhida e preparada no tempo oportuno. Quantas vezes, tendo deposto as preciosas vestes e vestido com vestes baratas, andando com os pés descalços, como um dos irmãos, pedia as condições para a paz. Fazia isto sempre solicitamente, quantas vezes fosse necessário, entre o homem e seu próximo, entre Deus e o homem. Por esta razão, pouco depois, Deus o escolheu como pastor em toda a sua santa igreja e exaltou a cabeça dele sobre todas as nações. Para que se saiba que isto foi inspirado por Deus e feito por vontade de Jesus Cristo, muito tempo antes, o bem-aventurado Pai Francisco o predisse com palavras e o indicou com fatos. Pois, quando a ordem e religião dos irmãos, por obra e graça divina, já começava a dilatar-se bastante, e como cedro no paraíso de Deus, erguia o vértice de santos méritos nas realidades celestes, e, como vinha escolhida, produzia sagrados ramos pela extensão da terra, São Francisco dirigiu-se ao senhor Papa Honório, que então estava à frente da Igreja Romana, pedindo-lhe com suplicante prece que designasse o senhor Ugolino, bispo de Ostia, como pai e senhor seu e dos seus irmãos. O senhor Papa anuiu aos pedidos do santo e, cedendo benignamente, conferiu-lhe o seu poder sobre a ordem dos irmãos. Ele, recebendo-o reverente e devotamente, constituído como servo fiel e prudente sobre a família do Senhor, se esforçava de todos os modos por ministrar o alimento da vida eterna em tempo oportuno aos que lhe foram confiados. Por esta razão,
O Santo Pai se lhe submetia de todos os modos e o venerava com admirável e reverente afeto. Era conduzido pelo Espírito de Deus, do qual estava repleto, e por isso via muito tempo antes o que haveria de acontecer depois diante dos olhos de todos. Todas as vezes, pois, que queria escrever-lhe, por motivo urgente da religião ou até por obrigação da caridade de Cristo, que tinha para com ele, de maneira alguma consentia que em suas cartas ele fosse chamado de Bispo de Ostia ou de Veletre, como outros usavam nas saudações habituais, mas, iniciando o assunto assim dizia: ao reverendíssimo Pai ou Senhor Ugolino, Bispo do mundo inteiro. Saudava-o muitas vezes com bênçãos inauditas e, conquanto fosse filho, em devota submissão, por inspiração do Espírito, de vez em quando consolava com paternal colóquio para confortá-lo com bênçãos acima das bênçãos dos pais, enquanto não lhe vinha o desejo das colinas eternas. Também o mencionado Senhor tinha enorme amor para com o santo homem, e por isso tudo que o bem-aventurado homem dizia, tudo que fazia lhe agradava, e muitas vezes somente ao vê-lo se comovia. Ele próprio atesta que nunca tinha tão grande perturbação ou agitação do espírito que, ao ver e conversar com São Francisco, toda nuvem da mente não se afastasse e ele voltasse sereno. Fugia a tristeza e ele aspirava a alegria do alto. Ele servia ao bem-aventurado Francisco como servo ao seu Senhor, e todas as vezes que o via, manifestava-lhe reverência como a um apóstolo de Cristo, e inclinando-se interior e exteriormente, muitas vezes beijava as mãos dele com a boca consagrada. Solícito e devoto, cuidava que o bem-aventurado Pai pudesse recuperar a antiga saúde dos olhos, sabendo que ele era homem santo e justo, necessário e extremamente útil à Igreja de Deus. Compadecia-se, além dele, de toda a família dos irmãos e comiserava-se dos filhos no Pai. Por conseguinte, admoestava o Santo Pai a que cuidasse de si e a que não rejeitasse as coisas necessárias para cuidar da enfermidade, temendo que o descuido destas coisas fosse mais um ato pecaminoso do que um ato meritório. E São Francisco observava humildemente as coisas que lhe eram ditas por tão reverendo Senhor e caríssimo Pai, fazendo daí em diante mais cauta e seguramente as coisas necessárias à sua cura. Mas o mal já se havia agravado tanto, para qualquer melhora, requeria habilíssima perícia e exigia tratamentos muito dolorosos. E assim aconteceu que, tendo sido cauterizada a cabeça em diversos lugares, dissecadas as veias, colocados em plastros e introduzidos colírios, nada adiantava, mas quase sempre se tornava pior. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos.